Oi, meus queridos, tudo jóia? Eu finalmente cheguei com a correção do tema desta semana. A gente andou falando sobre como escrever uma proposta de redação e quais repertórios socioculturais usar para a discriminação da mulher e da maternidade no mercado de trabalho. Pois então, eu estou aqui agora para corrigir uma redação de um aluno meu sobre esse tema. E aí? Quanto você acha que ele vai tirar? Então, vamos ver. Vem comigo. O nosso querido João Vitor, também conhecido como Staff Jana, escreveu o tema de a discriminação da mulher e da maternidade no mercado de trabalho e gentilmente cedeu seu texto para nós analisarmos juntos. Vou colocar aqui o texto na nossa tela, tá? Vou diminuir um pouquinho o meu rosto, porque o meu rosto hoje não importa, e vou colocá-lo ali no cantinho, né? Tô bela? Tô, né? Não sei se vocês repararam, eu até mesmo ousei no delineador no dia de hoje, dá pra ver que eu dei uma ousadinha? Eu usei o meu batom como delineador. Então, isso não importa, né? Estamos aqui só jogando papo fora, vamos para o tema de redação. Eu vou usar um certo padrão de cores, mudei a grade de correção, a gente vai usar esta grade de correção com estas cores, tá? Para indicar cada uma das competências. Deixa eu diminuir ela bonitinha. Aqui ficou bom, tá? Beleza, então vamos corrigir esse texto, eu vou aumentar ele um tiquinho, deixa eu ver se fica mais legível para vocês, porque o João tem uma letra bem pequenininha, isso é ótimo porque faz a redação render bastante. Então ele começa assim: A Constituição Federal de 1988 assegura em seu artigo 6º o direito social ao trabalho, não havendo qualquer discriminação por gênero. Aí o João já começa dando uma certa vacilada, porque ele esquece o R de qualquer. Entretanto, a gente tem que dar um parabéns também, ele faz uma outra área do conhecimento, aqui, ó. Então, deixa eu marcar outra área do conhecimento, número 1, o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que traz, entre outros, o direito ao trabalho. E aí eu vou sinalizar, né, qualquer discriminação de gênero, mas o artigo não fala só de gênero, fala de outras formas de discriminação. Então, eu sugeriria alguma coisa como entre outros. Ok, tá? Entretanto, então a gente observa que ele vai fazer uma tese por contraste. No atual panorama social, observa-se uma questão que vai de encontro a essa prerrogativa. Belo uso da retomada ali em essa prerrogativa, essa garantia, esse fundamento, e ir de encontro a indica o conflito, que é exatamente o que ele gostaria de fazer. E aí ele vai falar daquilo que é o nosso tema: a segregação feminina e da maternidade nos ambientes laborais. Então, a competência 2 dele está super feliz. O tema está aqui. Uma vez que, então ele está aqui fazendo o mecanismo coesivo, né? Então, uma vez que tem essa função coesiva de competência 4, segundo o portal Correio Brasiliense, apenas pouco mais, e aí o apenas é uma palavra de posicionamento, para falar que, olha, é menos do que deveria ser. Apenas pouco mais da metade das mulheres e mães brasileiras em estado fértil. Gente, se elas estivessem em estado fértil, elas estariam ovulando. Eu não creio que o jornal Correio Brasiliense fez uma pesquisa entre mulheres ovulando. Ele não está falando de estado fértil. Ele queria, na verdade, falar sobre idade fértil. Então, vamos consertar esse negócio ali. Então, ele queria originalmente falar aqui idade fértil. Não é que elas estão ovulando, elas estão ali na idade em que poderiam ter filhos. Estão trabalhando. Beleza. Até aqui, tudo bonitinho. Isso que veio antes, então, mecanismo coesivo, se mostra como fruto, e aí ele me avisa que ele vai fazer aqui as causas
Então, se mostra como fruto, estabelece a relação de causa. Causa 1, machismo estrutural. Beleza, e aí ele vai explicar uma coisa sobre esse machismo estrutural. É fruto de um machismo estrutural, vírgula, porque ele vai explicar uma coisa sobre o machismo estrutural que tende a menosprezar a capacidade das mulheres, bem como, porque ele está ali adicionando causas, pela ineficiência, causa 2, do Estado quanto a isso. Tudo bem. Até aqui, tudo ok. O máximo que eu poderia fazer é a capacidade profissional, a capacidade laboral, a capacidade intelectual. Seria interessante ele especificar qual capacidade é essa. Dessa forma, então ele está fechando, né, esse raciocínio, esse parágrafo, a fim de que consequências, ok, como a desvalorização de boas profissionais e a manutenção do ciclo da pobreza sejam atenuadas, e aí ele não está exemplificando duas consequências entre todas, ele está falando de consequências semelhantes a, especificando, então aqui não vai ter essa vírgula. A fim de que consequências, como a desvalorização das boas profissionais e a manutenção do ciclo de pobreza sejam atenuadas, e aí ele me aponta quais são as consequências 1 e as consequências 2. Medidas são necessárias e ele aponta para a proposta de intervenção. Então ele fez a introdução, poucos erros, e a gente tem um projeto de texto bem bonitinho. Ele faz contraste, responsabilização, aponta as causas, problematização, aponta as consequências e uma breve antecipação da proposta de intervenção. Até aqui tudo mais ou menos bem. Parece ter um projeto de texto. Nessa conjuntura, ou seja, na conjuntura que foi apresentada lá em cima, antes de serem analisadas os frutos, então são analisados, porque são os frutos. Os frutos dessa situação, ou seja, da situação anterior, e aí ele se posiciona em relação a ela, problemática, é preciso que sejam examinadas suas causas. Então ele está me avisando que este é o parágrafo de causa, provavelmente aqui vai aparecer causa 1 e causa 2. O sociólogo brasileiro, sociologia é uma área do conhecimento. Segunda, outra área do conhecimento. O sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, discorre em sua obra Casa Grande e Senzala, e aí no título apenas a inicial é maiúscula, as demais são minúsculas. O sociólogo brasileiro Gilberto Freire discorre em sua obra Casa Grande e Senzala acerca da histórica. Legal, ele já até destaca qual é a área do conhecimento que ele está usando. Perfeito. Então aqui não é vermelho não, né, gente? Aqui é um elemento de competência 3, porque ele está se posicionando e cumprindo o projeto de texto. Histórica, formação colonial da sociedade brasileira, a qual, então ele está retomando o que veio antes, competência número 4, a qual é pautada por princípios patriarcais, então ele vai me falar que o patriarcado é a causa 1 do problema, ou seja, portanto, uma relação explicativa. Possui o homem, né? E aí o possui fica estranho, porque ele não está falando de posse, né? Estabelece, explicita, ficaria mais adequado. Não é uma questão de posse, mas de demonstrar ou de colocar o homem nesse lugar. Então aqui eu acho que ficaria bem melhor um estabelece. Ficaria bem melhor. O homem como sujeito de maior destaque e poder. Ok, até aí tudo bonitinho. Tal viés, então ele está retomando tal visão e ele se posiciona em relação a essa posição, né? A tal visão machista limita, olha, então restringe, é pouco, o potencial ao trabalho doméstico e à criação dos filhos. E aí ficou faltando quem é restringido, quem é limitado. Limita a mulher, tá? Então a gente vai consertar esse aspecto, limita o potencial feminino, faltou uma palavra aqui,
ao trabalho doméstico e à criação dos filhos, rejeitando qualquer presença da mulher e da mãe no mercado de trabalho. E aí o João é muito esperto porque ele retoma o tema aqui, ó. Como ele estava fazendo um argumento histórico, ele precisa necessariamente atualizar esse argumento. Então, a estratégia aqui é a atualização. Na atualidade, ainda que é um marcador de concessão, mesmo que a legislação vigente garanta o acesso feminino ao emprego externo. Ficou muito estranho esse externo, ficou parecendo extremo, e eu não consigo entender o que é emprego externo. Ah, será que é o emprego no mercado de trabalho, em oposição ao trabalho doméstico, trabalho no espaço privado? Não ficou muito claro isso não. Eu sei o que ele gostaria de dizer, mas ele não disse. Ok. E possua políticas. Eu não possuo políticas. Eu prevejo, eu concedo, ficaria bem mais adequado. Então, conceda, estabeleça. Políticas de licença maternidade, essa concepção, ou seja, a concepção anterior. Ah, eu vou me posicionar em relação a ela. Ela é colonial. Ainda, porque é algo histórico que se mantém. Ainda se encontra latente e propicia, muitas vezes, a exclusão dessas trabalhadoras. Então, mecanismo coesivo funcionando, bem diversificado. Só que aí o João vai cometer um vício. Esse é um vício do João, cada aluno tem um vício diferente. O João, quando está cansado ou estressado, ou agora que ele está enferrujado, porque é início de ano, ele tende a usar muito o tal como mecanismo coesivo. No mesmo parágrafo, ele tem esse tal visão e aqui embaixo tal manutenção. Eu acho demais e isso para mim é um desvio. Então eu vou tirar ponto de competência 4 por causa dessa repetição. Tal manutenção se dá graças a lacunas legislativas. Ah, então ele está fazendo causa 2, que ele tinha me prometido lá na introdução. Que continuam a beneficiar o masculino, ok? Como a obrigatoriedade de concessão de licença apenas à mãe. A gente tem que lembrar que no Brasil, pelo menos, o pai também tem direito à licença paternidade, só é uma licença paternidade muito curta, se não me engano, de 5 dias. Então ficou faltando uma explicação ali para ele não cometer uma imprecisão. Licença extensa, ou seja, mais longa, apenas a mãe. Ok? O que leva os empregadores a preferirem a contratação de um homem. Beleza, então ele está começando a falar sobre as consequências. Dado que ele, o homem, não precisará se ausentar do trabalho. Ok. Assim fica claro que essa estrutura social, a anterior, e ele se posiciona machista, fere a Constituição, que é o repertório sociocultural número 1, ao impor desigualdade de gênero. Quem impõe, impõe algo a alguém. Ele não colocou esse objeto indireto, tá? Então, aqui, o que eu faria? Ao impor desigualdade aos gêneros. Eu mudaria a estrutura aqui. Beleza. E aí, a gente chega na segunda metade desse texto. Como consectários gerados a partir dessa rejeição, meus jovens, por favor, deixem aqui nos comentários se vocês alguma vez na vida já usaram o termo consectários. João forçou a amizade, João pirou na batatinha, viajou na maionese e usou um termo extremamente arcaico para indicar consequências. Assim, esse consectários aqui tem cheiro de naftalina. A última vez que consectários foi utilizado num texto naturalmente foi lá no século XVIII aproximadamente. Olha, tem tudo a ver com o Brasil colonial. Mas eu não posso tirar ponto, eu estaria sendo injusta. Mas pelo amor de Deus, gente, para com outrossim, consectário, fulcral, não obstante. Vocês não escrevem assim, pelo amor de Deus, deixem de ser artificiais, ok? Voltando. Como consectários, ou seja, mas é o quê? Como consequências, né?
Então, ele está fazendo o meu parágrafo de consequências gerados a partir dessa, retomando o tema, rejeição, peraí, deixa eu marcar, rejeição empresarial à maternidade, destacam-se problemas que afetam o desenvolvimento do país e o corpo social. Em uma reportagem do programa Hoje em Dia, exibido pela TV Record, foi retratado o caso de uma gerente financeira, ok, multicapacitada e com formação no exterior, ou seja, ela era boa de serviço, que se candidatou a uma vaga de emprego e foi desclassificada pelo simples fato, ou seja, está se posicionando, João, olha, por uma coisa que não deveria importar, pelo simples fato de ser mãe de 2 filhos, ok? Tendo sua experiência e potencial colocados em dúvida. Ok, só que não adianta só ele me dar o exemplo, ele precisa analisar o exemplo, não adianta a informação, eu preciso do comentário da informação. E aí ela vem. Essa situação, ou seja, a situação anterior, se justifica pelo fato de que as mulheres, vírgula, genitoras, não pode ter essa vírgula, na verdade, essas vírgulas, porque nem todas as mulheres são genitoras. E aí ele está falando só das que são, então aqui é restritivo. As mulheres genitoras são tão capazes de promover grandes feitos quanto os homens. E aí sobrou um ponto final esquisito aqui, que eu não sei por que ele está aqui, como a ex-presidenta Dilma Rousseff. Presidenta é uma palavra que existe, ela está dicionarizada e ela foi usada pela primeira vez ainda no século XIX, ou seja, jovens, tem que não, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Você pode chamar a nossa ex-presidenta de ex-presidenta Dilma Rousseff, a primeira mãe a ocupar o cargo de presidência do Brasil. A primeira mãe a ocupar, vamos direto ao assunto, a presidência do Brasil, ou o cargo de presidenta do Brasil. Só que vai ficar repetido presidenta, transformei em a presidência. Além disso, porque eu estou adicionando argumentos, tal segregação, exclusão, então tá tudo bonitinho, propicia, facilita a ciclagem da pobreza. Eu nunca vi ciclagem usado nesse contexto. Então, eu imagino que ele queria ciclo, reprodução, perpetuação. Da pobreza em famílias com mães solo. Ok, vamos ver se ele vai até o fim. As quais, as mães solo, normalmente, ok, na verdade não, as quais é famílias com mãe solo. Normalmente ótimo, porque ele não generaliza, ele fala, olha, pode ser até a maioria, mas não são todas, possuem um orçamento mais baixo. Talvez fosse interessante que ele desenvolvesse um pouquinho mais esse argumento, tá? Então aqui eu vou colocar 3 pontinhos para ele desenvolver esse argumento. E aí ele vai concluir o texto. Deixa eu aumentar um tiquinho. Portanto, porque ele está concluindo, aí ele vai fazer o gancho, tá? Então eu vou marcar com o verdinho da proposta de intervenção. Para que as consequências de tal rejeição, ou seja, da rejeição anteriormente estabelecida, sejam atenuadas, ok? Ações governamentais são fulcrais porque, afinal de contas, o João nasceu no século XIX, não é mesmo? Está conservado? Sim. Vocabulário está conservado? Também, meio ultrapassado. São fulcrais, eu vou pôr uma exclamação aqui, né? Porque ninguém usa isso mais. Então, com vistas a, então ele está fazendo o objetivo. Por fim, a essa estrutura machista da sociedade e proteger o direito constitucional, e então ele está retomando a outra área do conhecimento, 2, a sociedade patriarcal, lá do Freire, e a outra área do conhecimento 1, o artigo 6º da Constituição. Cabe ao agente, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, junto ao Ministério do Trabalho, eu estou aqui contando, ó, ele tem 2 elementos até agora, a criação, a ação de um estatuto de proteção e inclusão da mulher e da mãe ao mercado de trabalho. Aí ele vai detalhar fazendo a especificação do conteúdo. Então, 4 elementos.
que punirá as empresas que agirem de forma machista e imporá a obrigatoriedade da concessão de licença paternidade. Tá? A licença paternidade já existe. A concessão de licença paternidade, por exemplo, mais longa. Isso será feito por meio, quinto elemento, de um projeto de lei a ser votado no Congresso Nacional. Corrigimos a redação do João com esse padrãozinho de cores, tudo bonitinho. Agora eu vou preencher a grade de correção do João, tá? Então, vamos dar uma olhada. Competência 1, norma culta e vocabulário, ele tem mais de 2 desvios gramaticais, mas eles não são recorrentes, não mostra o domínio de diversas regras da língua portuguesa. Então, ali, ó, 160. Competência 2, ele fala do tema, o texto é dissertativo argumentativo, ele tem uma outra área, na verdade, 2 outras áreas do conhecimento produtivo e tese explícita no primeiro parágrafo, fez tudo que eu pedi, 200. Competência 3, a gente tem eventuais falhas argumentativas, né? A gente tem alguns momentos, por exemplo, em que ele é pouco claro em relação aos argumentos, o uso do vocabulário é impreciso, o que gera uma certa imprecisão no argumento, entre outros. Então, eu vou te dar aqui um 160, João. Competência 4 ia ter uma polêmica, por quê? Ele usa todos os mecanismos coesivos dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, entretanto, tem lá aquela repetição do tal e tal. Um corretor de boa daria 200, um corretor mais chato daria 160. Como ainda é março, eu vou ser boazinha, vou dar 200. E competência 5, ele faz os 5 elementos, objetivo, agente, ação, meio e detalhamento, isso merece um 200. Essa redação, do jeito que ela está, merece um 920. E eu queria saber, você acha que ele mereceu 920? Eu peguei pesado? Eu peguei leve? Você teria escrito algo melhor do que ele escreveu? Deixa aqui embaixo nos comentários qual deve ser o tema dos vídeos da semana que vem. Lembrando, na semana que vem nós temos live na segunda, temos comentário de tema na terça, repertório na quarta, correção de redação na quinta e giro da Jana na sexta. Deixa aqui nos comentários qual tema você quer que eu aborde, dando repertório sociocultural, comentando a proposta e corrigindo um texto, porque, quem sabe, eu atendo aos seus pedidos. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe esta professora feliz. Um beijo e até amanhã no Giro da Jana.